Olá, mais uma etapa aqui no nosso curso gratuito de educação financeira. E eu tenho certeza que no final desse curso, se você pôr em prática as dicas que eu estou dando, você vai aprender a investir. Você vai poder planejar melhor sua vida e realmente rentabilizar melhor seu capital. Imagina que você precisa trocar um bem ou fazer uma viagem. O quanto isso, você entendendo de educação financeira, sua vida muda, tá? Isso tudo de maneira gratuita. E eu já coloquei, inclusive, falando nos primeiros vídeos aqui, falando da importância e dos conceitos sobre educação financeira. A gente está dando essa introdução mais teórica. Falo aqui da importância de proteger o seu dinheiro da inflação, que muita gente não sabe fazer esse cálculo, né, o que seria o juro real. E também agora a gente vai dar uma nova sequência em relação a que é a Selic. Então vamos para a prática, que é muito importante, porque isso vai mudar a sua forma de investir. Tá bom? Então vamos lá. E o que é a Selic finalmente e quais são os impactos que ele tem sobre nossas vidas, tá? Primeira coisa, a taxa Selic é conhecida como a taxa básica de juros da economia brasileira. Aí tem essa sigla, né, que significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Selic, vamos falar assim, é o preço do dinheiro. Quando a gente tem um indicador, né, que se chama CDI, né, e que é como se fosse a taxa que os bancos, né, certificado de depósito interbancário, empresta um ao outro o dinheiro. Então imagina que se, para eles sobreviverem, eles pegam dinheiro um ao outro para numa taxa de 14%, ele não vai poder emprestar abaixo de 14%. Hoje a Selic está 14,5%, né, quando eu estou fazendo esse vídeo aqui. Então ele vai ser dali para frente, por isso que ela é a taxa básica de juros. Né? Então a gente vai falar, inclusive, mais para frente, o impacto que tem os juros compostos e quanto é que uma taxa de juros vai dobrar o seu capital. Isso a gente vai ver mais para frente. Tá? Mas por hora, eu queria só que você entendesse aqui que essa é a base da taxa de juros, a taxa básica de juros da economia brasileira. Né? E vai ser a base de todas as outras taxas. Entende agora a importância da Selic? Né? Então, se a Selic, vamos falar, fosse 5%, então, próximo, se o cara vai ter que, se precisar de dinheiro, vai pegar já 5%, ele vai ter que cobrar pelo menos um percentual acima de 5% para ele poder te dar esse dinheiro ali. Né? Então, é isso. Né? Ah, o banco é malvadão. Se você está com essas visões ainda de banco malvadão, não sei o que, eu estou dizendo que banco é bom, que banco é ruim. Eu estou só querendo dizer para vocês o seguinte, é que você tem que aprender como ganhar dinheiro com o banco. É o contrário, não é você ficar escravo do banco. Né? É você ter essa noção de não tem problema nenhum você pegar dinheiro no empréstimo, desde que aquele dinheiro gere acima de quê? Pelo menos da Selic. Se você não sabe nem aonde você está botando o seu dinheiro, eu tenho um vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre quanto é que deve render esse ano de 2026, a previsão de cada tipo de investimento. Então, em cima desse valor aí, é que se você vai pegar um dinheiro emprestado para botar no seu negócio tem que gerar esse valor, esse percentual, mais acima disso daí seria realmente seu ganho. Se você botar o dinheiro só investido no Tesouro Direto, já daria esse retorno, né, que de repente de um CDI. Então é isso que a gente vai entender isso na prática aqui mais para frente. Tá? Então o Banco Central aqui passa a definir essa questão da Selic. Mas vamos dar uma olhada aqui na sequência aqui. Né? Então quem controla a Selic? Selic é controlado pelo Banco Central do Brasil. Tá bom? E tem um comitê que se chama Copom, que a cada 45 dias você vê aí esse comitê, né, noticiário, dizendo, olha, eles subiram, desceram, e eles fazem isso com base em quê? Em algumas análises, que eles verificam, por exemplo, a inflação, o crescimento do país, o cenário internacional, como você vê, isso modifica, né, a nossa vida aqui, e aí a gente define se a Selic vai subir ou descer, ou se ele vai manter estável, enfim, é exatamente o Copom que vai definir esses pontos. Isso, inclusive, quando eu faço o quadro Giro do Investidor, eu boto uma tendência que os economistas esperam em relação à inflação, em relação à taxa Selic. Isso é muito importante, porque normalmente os investimentos que a gente vai fazer estão atrelados à Selic. Outra coisa importante, para que serve, né, a função aí da Selic? Né? Realmente ancorar ou frear a inflação. Né? Como é que acontece? Quando a Selic sobe, ela combate a inflação, embora exista um problema sério, né? Porque você fica com um custo alto para você girar a economia, e aí a economia sente muito, e isso gera atraso para o país. Né? Então,
Se os preços na loja estão subindo muito rápido, a inflação está crescendo ali, o Copom aumenta a taxa Selic. E o resultado? Menos dinheiro circulando, gente comprando, e o comércio é obrigado a segurar ou baixar os preços para conseguir vender. Né? Aí a inflação cai. E quando a Selic desce, aí é o contrário. Todo mundo pegando dinheiro, a inflação deve estar controlada, o governo deve estar com as contas equilibradas, e aí a economia que estava desaquecida, todo mundo agora pegando dinheiro e girando, aí realmente bomba, e tem um crescimento não desordenado, como algumas pessoas pensam na ideia de vou imprimir dinheiro e deixa todo mundo rico. Se você fizesse isso, como eu falei em vídeos aí anteriores, o que acontece? Você vai ter um aumento da base monetária, né? E aí o dinheiro perde valor, aí gera inflação. Então não é isso. Você, na hora que você tem um crescimento sustentável, você aumenta a produtividade e aí o produto é que começa a ficar mais barato. Eu já fiz vídeos até no canal mostrando que um dos motivos que tira o pobre da pobreza, e eu tenho certeza que você sendo uma pessoa de bem, você quer ver um país mais cresce, é realmente se a gente tiver um aumento da produtividade do país. E o governo, ao contrário disso, muitas vezes está imprimindo dinheiro, e essa impressão de dinheiro você só aumenta a base monetária. Isso é uma coisa populista, ao invés de pensar em realmente ampliar a capacidade produtiva do país. E aqui, o impacto no bolso, né? A variação da Selic altera completamente a dinâmica dos investimentos e do nosso dia a dia, né? Então, você já deve ter visto aí que investimento dizendo, eu vou dar 100%, 110% do CDI. Se você segue meu quadro aqui, Giro do Investidor, eu mostro lá gente dando a inflação, né, o IPCA, mais 9%, ou investimentos que dá assim, eu estou dando 105% do CDI com liquidez diária. Então, o que é isso aí? A gente vai ver isso mais lá na frente, estudando como é que acontece esse processo, tá, da questão de remuneração. A gente vai calcular o CDB lá mais no final do curso, né? E aí vocês vão entender quanto é que se remunera, tá? Então é muito importante a gente entender aqui o que tem um indicador, né, que da Selic, na verdade, ela vai te dar aqui, vai ter um indicador que é o CDI, tá? E esse CDI, esse índice, na verdade, né, normalmente se a Selic está dando 14,50, ele vai ser 14,40, ou seja, muito semelhante ao Selic Over, que é o que vai remunerar realmente nossos investimentos, tá? Então, a gente vai entender aí, quando a gente diz assim, 14,40 a Selic está dando, normalmente, se ela se manter daquela forma, ela vai dar mais ou menos esse valor ao ano, entendeu? A ideia é essa daí, tá bom? Então, vamos ver aqui, só para ficar mais prático aqui nos nossos vídeos, aqui, o impacto que ele vai ter é o seguinte, ó. Selic alta, empréstimos e financiamentos ficam bem mais caros. Se você precisar comprar uma coisa, investir na sua empresa, tem que aumentar o ganho sobre o seu produto, e também fica mais caro para você comprar um bem, né? Então, uma casa. Então, a ideia é que o que acontece com o Selic alta, né? Mas, para quem vai investir, aí é que muda, né? Aquilo que eu disse, a gente tem que aprender a andar nos diversos cenários, né? É um excelente para a renda fixa, né? CDBs, Tesouro Selic, agora tem o Tesouro Reserva, né? Que passa a render muito mais e dependendo da forma que você investe, com risco muito baixo. Tá? Então, muito importante isso aqui. E se a Selic está baixa, os juros caem, facilita a compra de longo prazo, empréstimos. Por outro lado, a renda fixa passa a pagar menos e você precisa entender melhor como investir. Aí as pessoas passam aí para fundos imobiliários, para ações em busca de retornos melhores, já que na renda fixa, muitas vezes, se tiver, imagina com um retorno de 2% ao ano, né? Você tem 100 mil, ganhar em um ano 2%, 2 mil reais. Você termina botando seu capital em outra coisa ou abrindo um negócio. Então, a vida muda quando a gente tem um país mais equilibrado, com controle inflacionário, com o controle das despesas públicas. Você começa a ficar mais, você cobrar mais, né, dos governantes, e você sabe que tostar o teu dinheiro vai fazer mal. Porque o dinheiro que ele tosta ali não é ele que gerou, né, é o teu dinheiro. Então você passa a entender isso melhor. Espero que tenha ficado claro aqui para você quanto a Selic alta impacta diretamente na sua vida e empobrece o país em determinada hora. Às vezes é um remédio necessário, mas não adianta a gente ficar dizendo assim, eu quero que a Selic baixe. Não funciona assim, tá? Acorda, não é isso aqui que, quando você tem educação financeira, por isso que os governos não gostam, quando você passa a se informar, afinal de contas você vai cobrar dele mais responsabilidade. Né? A gente não vai deixar, quando a gente vê esses gastos públicos desordenados, que é dinheiro nosso,
e que isso vai gerar inflação, medidas populistas que não aumentam a produtividade, a gente vê que isso acaba o país. Né? Benefício para um determinado grupo, isso é terrível. Tá? Mas, quando a gente passa a ter conhecimento da educação financeira, nossa vida muda e na impossibilidade de mudar, porque de repente o país democraticamente opta por seguir esse caminho, as pessoas, por falta de conhecimento, a gente vai aproveitar e investir nosso dinheiro onde vai dar mais rentabilidade. Tá? Então, fica atento a isso e certamente você vai poder manter o seu poder de compra. Né? Então, vamos para cima, compartilha esse vídeo. Certamente muita gente não entende esse ciclo. Basta você ver como as pessoas cobram coisas erradas, inclusive dos governantes. Se você tiver consciência disso, você vai investir melhor. Isso você vai passar por esse momento com mais suavidade. Não é o ideal, mas a gente tem muita gente que vai ganhar dinheiro. Você vê que nesse momento, quem é que ganha mais dinheiro? Banco. Então você vai para junto de quem ganha dinheiro. Não vai para o lado dessa turma que está perdendo. Então, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo para a gente dar sequência a esse treinamento, que eu quero que ao final dele você tenha entendimento claro, né, quanto a educação financeira vai melhorar a tua vida.